agradeço a presença de todos, com todo esse frio, né? Tem que ser guerreiro, como se diz, né? Na palestra da Claudete, o nosso capítulo é o mesmo, né? Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. E nós temos também o mesmo item, né? Os benefícios da sociedade espiritualizada. Mas o que seria isso? Primeiro, vamos começar pelo capítulo. Jesus disse que não queria, que não veio destruir a lei, né? Mas que lei é essa? Veio dar-lhe cumprimento. Ou seja, ele veio nos dar o exemplo. Ele não fica como muitos, ele não fica, quando no período que esteve aqui, ele não ficou como muitos de nós que estávamos aqui, exemplificando de boca. Ele foi o exemplo vivo de tudo que ele falava, de todas as leis que o Pai queria, que como ele mesmo disse, né? Quando foi arguído pelo doutor da lei, que quis na realidade saber se Jesus tinha conhecimento. E ele mesmo sabia, mas fazendo que não sabia, perguntou qual é o maior mandamento da lei. Como disse a Claudete, Jesus disse: ama o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, e ao teu próximo. E a segunda parte, ainda disse: ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, estará obedecendo todas as leis e os profetas. Ou seja, ele não deixou nenhuma ponta solta. Ele exemplificou, enquanto esteve aqui, tudo do que ele falou. Apesar de, como disse Claudete, os mandamentos na realidade foram muitos, né? Foram na realidade 613 mandamentos. A lei mosaica. Então Jesus disse que não veio destruir a lei mosaica. Porque a lei do Pai, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, que constavam nas 2 tábuas de pedra em que Moisés trouxe do Monte Sinai, né? Aquelas pedras, as mesmas pedras que foram quebradas por Moisés quando desceu do monte e observou aquela sua comunidade fazendo e adorando o bezerro de ouro. Aquelas mesmas pedras foi que novamente Moisés foi buscar. E Deus deu para ele, sendo que uma das pedras tinha a nossa relação para com Deus. E aí nós tínhamos ali do primeiro ao terceiro, o primeiro mandamento da nossa relação com Deus. Como disse a nossa irmã, o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, que dizia que não deveríamos e não devemos chamar o seu nome em vão. E o terceiro mandamento, que diz que na época, como ela bem frisou, o dia de sábado deve ser santificado em uma das tábuas. Na outra tábua,
Isso na época era considerado apenas um mandamento. Então, na realidade, os 10 mandamentos foram, na realidade, 2. Um da nossa relação para com Deus, é trazido em uma das tábuas, e a outra do 4º mandamento, né, até o 10º, onde diria não matar, não roubar, não dar falso testemunho, né, entre todas as outras leis. Então, na realidade, das 613 leis, 611 foram criadas por Moisés, certamente inspiradas por Deus, porque naquela época era necessário que isso se fizesse. Aquele povo rude, aquele povo rebelde, ignorante de não saber, de não ter conhecimento das coisas da espiritualidade e de precisar ser contido pela sua rebeldia, pela sua rudeza. Então, foram criadas todas as outras leis por Moisés. Jesus, quando chegou, quando veio, ele percebeu que já era a hora. Aquele povo, que éramos nós, já estávamos amadurecidos o suficiente para saber, para entender um pouco melhor as leis de Moisés. Então, aquelas leis de Moisés foram transformadas nessas 2 leis, né? Nesses 2 mandamentos. Né? Qual é o maior mandamento da lei? Ama o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ali estavam todas as outras leis. Eu trouxe no meu celular, eu acho que vai pegar, não sei se vai funcionar aqui. Tinham muitas leis. Eram 613 leis. Mas vejam que algumas ridículas, né? Nos dias de hoje, consideradas ridículas. Aqui. Não fazer um pacto com idólatras, não favorecê-los, não deixar que habitem a terra de Israel, não imitá-los em costumes, não serem supersticiosos, não entrar em transe para ver o futuro, não praticar astrologia, não recitar encantamentos. Isso eu estou apenas na lei número 64. Não tentar contactar mortos, não praticar feitiçaria, homens não devem usar roupas de mulher, mulheres não devem usar roupa de homens, não tatuar a pele e por aí afora. Coisas que, como disse a Claudete, foram leis criadas por homens para homens. E todas essas leis são mutáveis. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, persistem até hoje em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da terra. Essas leis são imutáveis. Já as leis criadas por Moisés foram necessárias naquele período. Lembram do olho por olho, dente por dente, a famosa lei de Talião? Aquilo naquela época foi considerado um avanço, foi considerado um adianto. O que dizia a lei de Talião? O olho por olho, dente por dente. Dizia que quando alguém te fizesse alguma coisa, tu poderia revisar na mesma medida. Mas por que é que foi criada essa lei? Porque alguém batia no meu filho. Eu me achava no direito de eliminar o filho de quem bateu no meu filho. Entendeu? A coisa era desproporcional. Ou bater na mulher do
do companheiro, por ele ter falado alguma coisa para o meu filho, então a coisa era desproporcional. Então a lei de talião, na época, foi um avanço. Foi um avanço considerável, que hoje é inadmissível, né? Mas na época não se tinha outro recurso. Então foi considerado na época um avanço. O que hoje é considerado inadmissível, na época foi considerado um avanço. E tantas outras leis. Aquela, na realidade, foi o nosso primeiro Código Civil. O nosso primeiro Código Civil surgiu daí. Né? Tudo que nós precisávamos para ter a vida, para viver a vida em sociedade, para viver a vida, as leis de convivência em sociedade, a lei de habitação, né? Para nós podermos viver em sociedade, foram criadas a partir daí. Mas as leis morais, as leis de Deus, permanecem até hoje e não foram mudadas, são consideradas leis naturais, né? Jesus, na época, quando esteve aqui, disse mais tarde que enviaria, então, alguém para substituí-lo na missão, o chamado Consolador Prometido. Porque ele percebia, ele já sabia, como a nossa irmã disse, ele já sabia de tudo que iria passar e de tudo que iria viver aqui. Apesar de tudo, ele esteve à frente de todos os apóstolos, de todos os discípulos, na verdade, né, para prepará-los para uma missão. Que missão seria essa? Para que disseminassem, mesmo depois da partida dele, que disseminassem por toda a terra, todo o amor que Deus desejava que todos tivessem entre todos. E nessa jornada, que não seria fácil para nenhum dos apóstolos, para nenhum dos discípulos de Jesus, ele recomendou que nenhum deles levasse joia, ouro, porque poderiam ser confundidos com alguém que precisasse do seu dinheiro, que poderiam ser abatidos no lugar que fossem, que poderiam sofrer todos os danos por alguém achar que eles estavam ali para justamente entender ou precisar deles no momento inoportuno. Então Jesus veio, na realidade, quando ele diz que veio cumprir a lei e veio adequá-la ao povo daquela época. Veio ajustar ao povo ao nosso entendimento já, a nossa inteligência já amadurecida. Só que, infelizmente, nós não estávamos amadurecidos o suficiente para perceber que a missão, como disse a nossa irmã Claudete, que a missão que Jesus veio pregar era o amor. E eles esperavam alguém que os defendesse, que os livrasse do jugo da escravidão,
que eles na realidade esperavam o Messias, o Salvador, o guerreiro, e não o Jesus de amor, o Jesus de benfeitorias, de paz. Não era isso que aquele povo queria na época. Tanto é que preferiram salvar, no momento da crucificação, preferiram salvar o ladrão, né, e crucificar Jesus. Porque acharam que ele era alguém que não condizia com o que eles desejavam, que na realidade ele não era o Messias, ele era um impostor. Né? Porque porque Jesus não atendia o que eles desejavam. Vamos então pensar que os nossos pais, quando nós pedimos alguma coisa para os nossos pais, ou quando pedimos alguma coisa para Deus, que Ele nos atende. Será que Ele nos atende na mesma medida que nós pedimos? Será que nós atendemos os nossos filhos na mesma medida do que eles pedem? Normalmente não. Nós amamos tanto os nossos filhos e Deus nos ama tanto que Ele não nos dá aquilo que queremos, nos dá aquilo que precisamos. É aquilo que precisamos que devemos ter, que certamente depois nós no momento nós não vamos entender e vamos bater pé e vamos chorar, tal qual criança. E hoje eu tive um exemplo disso. Eu fui levar um neto. Normalmente eu não faço isso, mas fui levar um neto, fui buscar no colégio e de lá minha esposa pediu para passar no mercado para buscar tomate, alguma coisa, era dia de feira, não sei o que. E já era meio-dia, sim, ele sai, estuda de manhã, era meio-dia já. E aí eu fui pegar meia dúzia de tomate, não sei o que. E que dúvida, né? Que ele ia me pedir alguma coisa. Me pediu salgadinho. Ah, eu vou me dar um salgadinho? Não. Daqui a pouco passou por uma outra gôndola lá. Ah, eu vou me dar uma bolachinha recheada? Não, tu vai almoçar agora? E ele já é ruim de comer, de almoçar. Bom, passou o mercado todo me pedindo. Quando nós saímos, por último, ele pediu o chiclete. Uma bala de goma lá. Era um chiclete. Ele pediu um chiclete. Eu disse, eu vou comprar um chiclete para ti, vou guardar no meu bolso, mas só vai comer depois de almoçar. Aí ele, que sempre dá um show lá em casa, né, quando vai nas refeições para almoçar, para jantar, o que seja, comeu, que é uma beleza, já pensando no chiclete. A primeira coisa que ele fez, quando largou o prato na pia, vó, cadê meu chiclete? E ela pegou, e eu disse para ela, só dá esse chiclete para ele depois que ele comeu, tranquilo, beleza. Quer dizer, se eu tivesse dado o salgadinho, eu estaria fazendo a vontade dele, mas seria bom para ele isso? Isso é um exemplo, um exemplo simples, muito simples, do que é que nós, na nossa mentalidade, fazemos quando pedimos alguma coisa para Deus e Ele nos dá uma outra coisa, que não era aquilo que nós queríamos, que nós pedíamos. Né? É um exemplo de um pai fazendo alguma coisa para um filho. Ele não nos dá, ele não vai nos dar aquilo que nós queremos, vai nos dar aquilo que precisamos. E aí eu muitas vezes, como digo para os meus filhos, que já estão adultos, eu sempre disse para eles,
Eu não faço questão que vocês me entendam hoje, mas um dia vocês vão me entender. Porque vão ser pais, porque vão ser adultos, vão pensar melhor, vão ver que tudo aquilo que eu fiz talvez não seja aquilo que vocês quisessem, mas era aquilo que vocês precisavam. Quando eu me enchi um saco quando eu enchi o saco para um estudar, para desligar a televisão, para sair do celular, eu era é, chamado de tirano e por aí afora. Como muitas vezes nós fazemos com Deus, né? Nós muitas vezes brigamos com Deus, brigamos, digamos, da boca para fora, né? Brigamos com Deus por alguma coisa que Ele não nos deu e que nós queríamos ou que nós julgávamos que precisávamos tanto. Às vezes até a doença é necessária para que a gente valorize a própria saúde que tem. Às vezes a gente não se dá conta que nós temos muito. Às vezes a gente não se dá conta do que, às vezes, o que para muitos é o necessário, para nós é o básico. Que muita gente gostaria de estar no nosso lugar. Assim como nós gostaríamos de estar no lugar de muitos outros, nós nos julgamos às vezes numa família infeliz, mas se nós olharmos para o lado, vamos ver que nós estamos no local que deveríamos estar. Nós reclamamos muitas vezes de barriga cheia. O Espiritismo veio nos dizer que nós temos responsabilidade. Moisés veio com as leis, veio com aquelas leis, as 600 e tantas leis, 613 leis. Jesus veio quando veio à Terra, veio dizer que transformar na realidade aquelas leis, né? O olho por olho não era mais necessário, né? Que nós deveríamos amar o nosso próximo. Ele não disse como muitas leis do Moisés que dizia não. Na realidade eram 365 leis das 613 eram chamadas de mandamentos negativos, porque diziam não. Não faça, não isso, não aquilo. E 248 leis positivas, no sentido de agir. Faça, mantenha, auxilie, no sentido de agir, com ação. Então Jesus, quando veio, ele disse a mesma lei de Moisés, que dizia o olho por olho, o dente por dente, aquele que matar que ferir com a espada será morto pela espada. Jesus disse: ame uma ação, ame o teu próximo. Em vez de dizer não faça, Jesus disse: faça ao teu próximo o que deseja que o teu próximo faça a ti. Ele não disse não faça
É a mesma coisa. Não faça ao teu próximo o que não gostaria que o teu próximo te fizesse. Ele disse, faça ao teu próximo o que gostaria que ele fizesse para você. É a mesma coisa, o entendimento é o mesmo, só que uma é positiva e outra é negativa. Então Jesus veio para dizer, veio para nos dar a opção de sermos positivistas. Só que quando veio o Espiritismo, a terceira revelação não disse, não veio nem para nos dizer quais são as leis, porque nós sabemos quais são as leis todas, e nem disse, e nem veio para dizer que Deus vai passar a mão na nossa cabeça sempre. Não. Hoje nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. Se roubarmos, se matarmos, se não nos dedicarmos ao próximo, se não amarmos o nosso próximo, se não amarmos a nós mesmos. Ou seja, nós somos responsáveis por tudo aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer. Essa é a lei que o Espiritismo veio nos orientar. Nós hoje estamos aqui em missão, todos em alguma missão. Nós temos opção de fazer a coisa certa ou de fazer a coisa errada. Depende de nós. Mas nós somos responsáveis. Se não fizermos a coisa direito, vamos ter que voltar aqui e fazer de novo. Ah, foi culpa de Jesus, foi culpa de Deus, foi culpa de Moisés? Não, foi culpa de nós mesmos. Fomos nós que fizemos ou que deixamos de fazer. Então não podemos colocar culpa em ninguém. Não podemos dizer que existe um culpado que não sejamos nós. Certo, meus irmãos? Nós estamos aqui com a nossa responsabilidade em jogo, em xeque. E toda vez que fizermos uma ação ou que deixarmos de praticar alguma ação, nós vamos ser responsabilizados. Não é isso?